Mais uma vez, boa noite a todos aí. Olha, a palavra que me veio para hoje é eu sou. É a palavra que me veio. Então, quem tem a Bíblia junto, que nós vamos adiantar bastante a leitura, abre em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, 3, capítulo 3. Aí depois nós vamos entrar no contexto do que é o eu sou, na palavra de Deus. Êxodo 3, versículo 1 a 6, eu vou estar lendo para vocês e depois do 13 a 15, tá? Todo mundo achou? Segundo livro da Bíblia, logo no comecinho. Acharam? Então eu vou lá, vou começar. Decorrido muitos dias... Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Bom, ali já a gente sabe que Moisés viu a sarça ardendo, onde que Deus apareceu para Moisés para chamar ele para tirar o povo do Egito, né? Isso todo mundo já tem, acho, conhecimento. Deus também diz para ele tirar a sandália dos pés, porque ali é terra santa. O altar hoje em dia é terra santa para o pregador ou para o pastor, é terra santa. Mas, então nós vamos continuar indo lá para o 13, que é onde que eu quero enfatizar, né? No capítulo 3, né? Continuando no 3, versículo 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Moisés dizendo qual é o nome de Deus, tá? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, vamos lá. Moisés perguntou o nome de Deus. Deus disse o nome dele: eu sou o que sou. Esse é o nome de Deus. Deus ainda diz que é para Moisés falar para aquele povo, lembrar que o nome dele é eu sou, e é isso, né? Eu sou. Esse eu sou é o nome de Deus, biblicamente falando, que está escrito aqui. Não estou palavra por mim, está lá escrito, né? Moisés perguntou, Deus respondeu: eu sou o que sou. Então eu tirei uma conclusão, um contexto bíblico de eu sou o que sou, da internet também, que a gente procura, a gente fuça, a gente busca, e a internet também ajuda a gente a preparar uma palavra mais frutífera. Os 7 eu sou de Jesus. Jesus, ele falou em João. Depois nós vamos entrar no Evangelho de João, onde que João relata os 7 principais eu sou de Jesus, mas foram mais vezes que ele disse eu sou, tá?
Na verdade, não são apenas 7 vezes em que Jesus diz, eu sou, no Evangelho de João. Ao todo, pelo menos 23 vezes é possível encontrar dizendo, eu sou. No quarto Evangelho, porém, em 7 ocasiões, Jesus diz, eu sou, seguido de uma metáfora, que aponta para a sua obra redentora. Daí os teólogos falam nos 7, eu sou, de Jesus em João. Vejam quais são. Eu vou estar falando o que é. Se vocês quiserem acompanhar em João, abre lá em João Evangelho. João Evangelho. Aí o capítulo vai ser o 6, o primeiro, tá? Eu vou ler para vocês, se vocês daí quiserem acompanhar, né? Versículo daí 35. O primeiro eu sou que Jesus fala. Está no versículo 35. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus diz, diante disso Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Aí continuando em João 41, ali mesmo 6, tá? Versículo 41, aí fala dos murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, e o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele é o pão da vida, então vai ter a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele fala mais uma vez no versículo 48. Que ele é o pão da vida, ó. Onde 48? Eu sou o pão da vida. Crê em mim e terá vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então ali no eu sou o pão da vida, nessa parte ali, a declaração de Jesus quando diz eu sou o pão da vida, o significado que ele é que dá vida espiritual e eterna ao homem, né? Ao afirmar ser o pão da vida, Jesus ensina que somente ele provê vida eterna àqueles que estão mortos, em delitos e em pecado. Também fala lá em Efésios 2:1. Mas Jesus, ele está dizendo que ele é o pão da vida. Quem vem a ele não vai mais ter fome. Ele também diz que é a água, né? Que jorra fontes inesgotáveis também para nós, né? Mas ele é o pão da vida.
Ele é o que tira o homem do pecado. Ele é o que pode fazer do pecador, no caso, que se converter ao verdadeiro evangelho, um puro, para que possa habitar no reino dele futuramente, né? Só que daí tem o segundo. Eu sou a luz do mundo. João 8, se vocês quiserem acompanhar, João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso é Jesus, a luz do mundo. Aí tem um significado da luz do mundo. Ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus, ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus estava fazendo uma clara afirmação da sua divindade. Isso significa que a declaração eu sou a luz do mundo reivindica a autoridade de Cristo e aponta diretamente para a verdade que ele é o único capaz de remover as trevas do pecado e dar a luz da vida ao pecador. Que nós acabamos de ler no João 8,12. Figura da luz aparece muitas vezes em toda a Bíblia. A figuragem luz aparece em várias passagens da Bíblia, não em poucas, em várias passagens. Eu posso até ter pulado um pouco por causa do tempo, mas eu quero, antes de continuar o terceiro, eu sou a porta das ovelhas, eu vou ler mais um pouquinho dos 7 ali. E realmente, muito significativo o fato, não precisa acompanhar na Bíblia, não está na Bíblia, tá? E realmente muito significativo o fato de que os 7 eu sou, de Jesus aparece no Evangelho de João. A ênfase principal é do quarto Evangelho, é a identidade de Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta muito claramente a realidade da plena divindade e também da plena humanidade de Cristo. O próprio apóstolo João explica seu grande propósito ao escrever esse Evangelho. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, que está lá em João 20:31, estão seguindo esse propósito, os escritos bíblicos, né? Registrou cuidadosamente as vezes em que Jesus usou a expressão eu sou durante o seu ministério terreno. Por que Jesus disse eu sou? Antes de conhecermos os 7 eu sou, já falei 2, tá? Mas era antes de conhecermos os 7 eu sou, era para mim estar passando essa parte, tá? Eu sou. É importante entender que Jesus usou essa expressão, em primeiro lugar, eu sou, é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento, quando Deus falou com Moisés a partir da sarça ardente. Moisés lhe perguntou seu nome, então a resposta dada a Moisés foi por Deus, né? Eu sou o que sou, ali em Êxodo 3:14, que nós lemos, né? Obviamente, o significativo desse nome divino diz respeito à eternidade, soberania, autoexistência, autossuficiência de Deus. Com o tempo, os judeus começaram a considerar esse nome tão sagrado que ele tornou-se quase que impronunciável quando as escrituras eram lidas ou copiadas. Eles substituíram esse nome por Adonai, que significa meu Senhor. Por isso é tão profundo e significativo de Jesus explicitamente dizer eu sou. Ao dizer eu sou, Jesus claramente fala de sua divindade. Isso explica a reação dos judeus em uma ocasião em que Jesus usou essa expressão eu sou. Os judeus negam Jesus, né? Como a gente sabe, né? Então, por causa desse eu sou, é que Jesus foi negado pelos judeus. Os judeus orgulhosos de sua
descendências de Abraão tiveram de escutar Jesus dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Lá em João 8:58, está escrito isso, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, né? 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui então falou ali que na Bíblia ali, né, que Jesus diz que eu sou, né? Ao expressar abertamente sua eternidade, Jesus, né? Ele não diz eu era, mas diz eu sou, no tempo verbal presente. No tempo de hoje, ele diz que é Deus. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Ao expressar abertamente sua eternidade, isso já foi, né? No tempo verbal presente. Isso significa o eterno presente da eternidade de Deus. A Bíblia diz que imediatamente os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, pois ele tinha entendido que Jesus havia se apropriado do nome de Deus. Mas não é verdade, tá? Jesus não se apropriou do nome de Deus, porque Jesus também é Deus. Como a gente falou, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus, antes de fazer o mundo, a gente sabe que o Espírito Santo já pairava sobre as águas. Então já tinha Deus e tinha o Espírito Santo. Assim, quando Jesus veio para a Terra, a gente sabe que tinha Jesus, Deus Filho. Então a gente está com os três que estão unânimes em um só propósito, que é esse que nós estamos fazendo hoje. Buscar Ele de corpo, alma e espírito, né? Então, como eu já tinha pulado essa parte aqui, nós vamos continuar lá no terceiro. Eu já falei o que significava a luz do mundo, né? Jesus também fala lá, eu sou a porta das ovelhas. Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Essa não tem uma explicação precisa, só tem isso aí mesmo. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo, em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Lá em João, se vocês quiserem acompanhar, está escrito lá em João 10, capítulo 10, 7 e 9, né? Essa passagem aí, onde isso Jesus fala lá no 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim, é a parte que eu li, né? São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. É isso aí, né? 9, né? 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ali, Jesus Cristo está falando de nós, das ovelhas, né? Os que ouvem a voz dele, acho que eu até passei uma reunião, já passei sobre isso aí. Nós somos as ovelhas de Jesus. Se nós ouvirmos ou nós nos dedicarmos a Jesus de pleno, né, de plena consciência, Jesus está ali para abrir a porta para nós. Nós vamos bater na porta e ele vai abrir a porta para nós. Não vai ser que nem aquelas virgens loucas, né, que não levaram azeite suficiente e quando o noivo entrou na casa, as 5 que tinham entrado, né, com o noivo bateram e entraram, e depois vieram as imprudentes e bateram na porta. Ele disse que não conhecia. Se nós estiver limpo, puro, como é para a gente ser, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, como é para a gente fazer, nós vamos bater na porta e vamos entrar nessa porta. Por isso Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Ó, eu sou, esse eu sou
é Deus Jesus. É Deus Pai, quando Deus falou o nome dele para Moisés, Jesus está usando o nome dele de Deus ali também. Tanto é que quiseram apedrejar ele. Aí, continuando, tem eu sou o bom pastor, que está lá em João 10, 11, 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não ouvem, não pertence às ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas e foge. Então o lobo, eu já li isso, O mercenário foge porque é mercenário. Era só 2 versículos ou 3? Não, vai até o 15, O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, diz Jesus. Jesus diz que dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele deu a vida por nós. Quando ele subiu o monte Calvário, Gólgota, Calvário, ele deu a vida por nós. Ele derramou todo o sangue por nós. O sangue dele foi vertido até em água, A palavra diz que o sangue até virou água. Ele comprou a gente por um preço que não tem o que dizer, um preço insubstituível. Não tem dinheiro no mundo que compra a nossa alma. Então, Jesus comprou a gente com alto preço. Por isso que a gente tem que estar todo dia fazendo mais para agradar a Jesus. É Jesus, cada vez mais Jesus, E a gente tem que estar ciente disso. Aí, continuando lá, ele diz também, eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João 11, capítulo 11, versículo 25. 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. Morte espiritual ou morte carnal, estando na presença de Jesus, viverá. A morte espiritual, não, No caso, se morrer espiritualmente, vamos dizer, para o lado do mal, não vai herdar o reino dos céus. É inferno e acabou, Mas a morte carnal, estando, fazendo o que Jesus pede para a gente fazer, no último dia, nós vamos ser ressuscitados e glorificados por Ele. Ele bem deixa claro isso para nós aqui no Eu sou a ressurreição e a vida. Esclareceu-lhe Jesus que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que mora, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Quem crê nisso, viverá. Quem não crê nisso, não viverá. Quem crê em Jesus, vai viver. Quem não crê em Jesus, infelizmente, não vai viver, ou não vai ser ressuscitado para ir para o céu. Vai ser jogado aonde que está, daí volta para o inferno. Aí tem o sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala lá em João 14, 6. Se vocês querem ir para o João 14, 6 para estar acompanhando, senão eu leio aqui no estudo. 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele está deixando bem claro que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém não vai chegar ao Pai senão por ele. Jesus daí diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não está na Bíblia, tá? Ao responder uma pergunta de seus discípulos na noite em que foi traído.
Essa frase faz parte do último discurso de Jesus antes de ser crucificado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi antes de Jesus subir o Gólgota, o Getsemane, né, para ser crucificado. Ele disse no último discurso dele aos discípulos, antes de ser traído por Judas, como nós todos sabemos. Né? Judas foi o traidor de Jesus, mas isso era para acontecer. Então nós vamos para o 7, que é lá no João 15, 1, 5. Se vocês quiserem acompanhar. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa. Para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falando ali, eu sou a videira, e nós os ramos, ele está deixando bem claro. E se nós não fizermos nossa parte no ministério de Jesus Cristo, que é o ministério deixado por ele, né? O Novo Testamento começa em Atos 3 para diante, que até Jesus morrer, a gente pode considerar ainda até como Antigo Testamento ainda, porque para a gente ganhar alguma herança, o testador tem que morrer. Então, para nós ser herdeiro de Jesus Cristo, ele morreu. Então, nós somos herdeiro dele. Mas ele diz ali que ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Né? Então, se nós permanecer nele, ele vai permanecer em nós. Mas se nós permanecer nele. Ele não vai dar ênfase a quem está no pecado. Ele não vai dar ênfase a quem está murmurando, ou quem está criticando, ou quem está buscando inimizade, ou quem está fazendo inimizade, ou quem está no achismo, né? Porque tem bastante gente no achismo. Eu achei que isso aí foi para mim. E não dá para quase fazer mais nada, que eles já estão dando tapa na gente, né? Então, quando Jesus ele diz ali que ele é a videira, ele tem até uma explicaçãozinha. Jesus se apresenta como a videira verdadeira no capítulo 15, como a gente leu, né, de João. Essa é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia. Geralmente intitulada a videira e os ramos. O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo. E a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Já está dizendo. Se Cristo é nossa videira verdadeira, nós temos que ser os ramos verdadeiros de Cristo. Se Cristo é o nosso tronco, nós temos que ser os braços, as pernas, os dedos, os fios de cabelo. Nós devemos ser. Se Cristo pede para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Cristo não precisa de nós, como Deus não precisa de nós. Agora, nós precisamos dele. Sem ele a gente não alcança nada. Pô, sem ele eu não estava aqui nem falando com vocês. Né? Sem ele. O nosso respirar é dele, o nosso falar é dele, o nosso ouvir é dele. Se ele quiser que a gente ensurdece, a gente fica surdo. Se ele quer que a gente emudece, a gente fica mudo. E se ele quer que a gente não enxergue, a gente vai ficar cego. Deus, ele pode fazer o que ele quiser com nós. Jesus pode, da mesma maneira, fazer o que ele quiser fazer com nós. Nós não podemos nem sequer dizer para ele o porquê que ele está fazendo isso.
que seria até pecado nós fazer isso. Perguntar o porquê que está acontecendo isso comigo. Porque nós somos tão errados, nós somos tão depravados, nós somos tão, considerado como Paulo diz, excremento. Nós somos isso mesmo. Se nós fizéssemos uma partezinha para Jesus que Ele pede para nós fazer, a gente já poderia dizer, cada um de nós podia dizer que já é salvo. Só que daí tem muitos que botam a mão na cabeça e dizem que talvez não tem condição de ser salvo. Mas por causa de quê? Por falta de obediência, por falta de intimidade. É carência? Não é carência não, porque Jesus está ali. Jesus está ali de mão estendida, assim como Deus está de mão estendida para nós, querendo nos dar o melhor se nós nos achegarmos a Ele. Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. O fardo de vocês não vai ser pesado. O fardo nosso ia ser leve. Se Jesus está dizendo isso, é porque o nosso fardo ia ser leve. Então a gente tem que se entregar mais a Cristo, fazer mais por Cristo, tentar melhorar cada dia mais por Cristo. Eu não posso melhorar por causa do obreiro Almir, ou por causa da minha esposa Wanda, ou por causa do outro. Eu tenho que melhorar por mim mesmo. Jesus passou as mesmas aflições que nós estamos passando. Jesus passou as mesmas tentações que nós estamos vivendo. E Ele venceu. Se Ele venceu, nós conseguimos vencer também. Jesus veio em forma humana. Ele não veio como Deus. Ele não veio soltando raio das mãos e trovão e coisa. Ele veio com carne e osso e pele, que nem nós temos também. Isso quer dizer o quê? Que nós temos condição que nem Jesus teve condição. E Jesus ainda diz que nós, se quisermos, vamos fazer ainda mais extraordinárias coisas do que Ele fez. Isso é... Como é que ele disse ali que é... como é que é a palavra ali que me fugiu à mente agora? Obras, isso. Ou curas, nessas coisas assim, maiores do que... Então, isso Jesus falou. Para isso nós temos que ter o quê? Intimidade com Jesus, se entregar para Jesus. Dizer para Jesus, eu te quero. Não esperar Jesus dizer que quer a gente. Jesus não precisa da gente. É nós que precisamos de Jesus. Então vamos entregar a Jesus. Vamos fazer para Ele o que a gente pode fazer. Vamos dar o melhor para Ele que a gente pode dar, que a gente tem o melhor para dar. Vamos fazer o melhor. Então nós estamos aqui para isso. A igreja hoje podia ter mais gente. Podia ter mais gente. Só que vai ter mais gente que vai ouvir. Hoje nós não estamos em muitos, mas muitos lá fora vão ouvir. Tal. Essa palavra vai ser passada. Ela vai ser transmitida. Né? Daqui a pouco nós vamos estar fazendo ao vivo, né? A rádio ao vivo. Vai ter palestras e coisas ao vivo. O pessoal está junto, fazendo perguntas, ganhando conselhos. Isso vai acontecer. Então, gente, não fugindo muito do contexto, Deus disse para Moisés que o nome dele eu sou. Jesus, como filho de Deus e Deus também, disse que ele também eu sou. Então, são Deus nas nossas vidas. E vamos seguir esse Deus Jesus Cristo para que a gente possa caminhar para a vida eterna e junto com Ele. Era essa palavra que eu tinha para deixar para vocês. Vamos dar uma salva de palmas que Ele merece.